Olá pessoal, esse é o canal Papo de Evolução. Se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe esse vídeo que desta forma você me ajuda a continuar produzindo conteúdo de autoconhecimento para muitas pessoas. E não esquece aí do like. Papo de Evolução de hoje, eu quero trazer uma reflexão sobre um assunto muito interessante: a herança e as emoções. Veja, as disputas de herança, elas estão intimamente ligadas às emoções. Porque o que acontece? Existe a legislação, existe o direito, né? Porém, existe o que impulsiona as pessoas. Tudo que move as pessoas, 90% é emocional, justificado pelo direito, justificado pelas leis, justificado por qualquer outra regra que seja. Mas o fato é que o que rege as pessoas é o emocional. Então, muitas pessoas já me procuraram em conflitos com relação a recebimento de heranças. Já aconteceu o caso de separação, por exemplo, né? Não é uma herança, mas é ali uma separação. Então, essa separação, a pessoa casou, viveram lá um com o outro, e no momento dessa separação, uma pessoa fazia a reivindicação dos seus direitos e a outra achava que não era justo, pela forma que viveram, entregar metade do que tinha para outra pessoa. Então, aí acontece assim, a pessoa casou, ela realizou um contrato ciente, nesse caso a pessoa era bem ciente do que estava fazendo, porque conhecia as leis, e aí no momento da separação, ela diz que é injusto o outro ficar. Só que a forma que foi vivida ali, quem colaborou, quem ajudou a construir os bens, quem ajudou a multiplicar, veja, como é que você vai harmonizar uma situação dessa? A parte da lei cabe à lei, mas como você vai harmonizar para que a pessoa consiga chegar num bom acordo, num bom termo e deixe de passar anos e anos sofrendo, se sentindo injustiçada? Percebe? Se ela viveu, nesse exemplo que eu trouxe, se ela viveu com o parceiro ali e houve uma troca, essa troca tem que ser percebida. Se não foi o trabalho, se não foi o dinheiro, alguma coisa de bom aquela pessoa trazia para ela estando ao seu lado. E nesse caso era segurança, confiança, segurança, companheirismo, mas não tinha o trabalho que viesse a fluir ali no dinheiro. Perceba, harmonizar as situações é o objetivo da parapsicologia, fazer com que a pessoa viva com a vida que ela tem, com as histórias que ela tem, compreendendo e se libertando, deixando de sofrer por aquilo ali, porque é algo que já aconteceu, ela não tem como mudar e ela precisa arrumar uma forma de se equilibrar com aquela situação. E aí, neste caso aí da separação, o que é importante ser percebido? Conhecia a lei, sabia que assinou o contrato, sabia que aquele direito existia, tá certo que geralmente a gente não casa para separar, mas se acontecer, você tem ali o conhecimento do que pode ocorrer. E neste caso, harmonizar, olhar para aquele parceiro, perceber as suas programações atrapalhadas. Num vídeo anterior eu falei sobre imagem de homem e de mulher. Quem não assistiu, procura lá e assiste, que é muito interessante. Então, essa imagem de homem, essa imagem de mulher, o que não foi percebido neste homem, nesta mulher, de valor, de colaborativo, de importante, que fez com que essa convivência perdurasse por alguns anos. Percebe? É importante ter a luz da verdade naquilo que se vive. Só a verdade liberta. Não adianta nos trabalhar com aquele engano de que somos vítimas das pessoas, de que somos vítimas do mundo. Não somos vítimas, não somos vítimas. Somos das nossas programações atrapalhadas, mas elas são nossas. A nossa mente atrai o parceiro com aquela imagem, né? E vice-versa. Então, aí quando você traz esta informação, você coloca a luz da verdade, coloca uma nova lente nos olhos e a pessoa vai olhar para aquele relacionamento percebendo: é verdade, essa pessoa me fazia bem nesse sentido, naquele sentido, bem ou mal me fez companhia, me trouxe segurança para aquele momento que eu vivia, eu consegui me construir porque eu fiz isso e isso. E aí você traz a luz da verdade e é lindo de ver, porque a pessoa então consegue se harmonizar, ela consegue dar um telefonema
e conversar diretamente com a pessoa, ela consegue fazer com que a pessoa exponha tudo aquilo que ela sentia, tudo aquilo que ela viveu, o lado dela da história, porque tudo tem os dois lados, não é? E aí, quando a pessoa tem esse movimento e ela consegue extrair da outra também as suas mágoas e as suas dores e colocar para fora, é muito bonito de ver isso, gente, é muito bonito. Para quem está vivendo ali é desafiador, mas quando a história termina e você percebe que olhar com a luz da verdade, enfrentar a realidade da vida, que não sou só eu que sou bonzinho, que o outro também tem seu lado, que não sou só eu que sou ruinzinho, que o outro também tem o seu lado, você chega num ponto de equilíbrio e de harmonização. E isso é maravilhoso. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão de heranças, pais e filhos, né? Então, muitas vezes lá existe uma disputa, uma briga, e um filho é mais marrento, muitas vezes existe ali a parte legal que tá tudo certo, mas ainda assim existe aquela coisa. Então, quando tem algo a mais, que as coisas não fluem de maneira harmônica, numa negociação normal, plausível, significa dizer que aquela pessoa que está brigando mais, que está reivindicando mais, ela se sente merecedora de algo a mais. Mas o que é esse algo a mais? É o dinheiro, é a herança, são os bens? Não, gente, não é. Ela queria uma atenção que ela não teve ou que ela não percebeu. Ela queria um olhar que ela não teve ou que ela não percebeu. Ela queria ser reconhecida, respeitada, valorizada. Se ela foi, ela não percebeu, ou se ela não teve realmente isso. Mas então, quando você vai atender esses casos, o que você vai observar? Você vai ver a história da pessoa, você vai verificar qual foi o comportamento ali dos pais, dos irmãos, compreender que somos todos seres em evolução. Desde o momento da fecundação, gestação, nascimento, temos programações boas e atrapalhadas registradas no nosso subconsciente, que elas conduzem a nossa realidade. E quando você vai olhar para cada um individualmente e depois somar no todo, você vai compreender. Então, por que buscar uma terapia quando você está passando por essas situações também é interessante? Porque você vai ver a luz da razão, orientado por um profissional adequado que vai te fazer enxergar a realidade objetiva dos fatos. E isso te traz paz, isso te traz paz, tá certo? Então, a parapsicologia ela também vem para esses casos, não é só a depressão, a ansiedade, mas também para outros conflitos que você vive no dia a dia e que podem ser equilibrados através dessas compreensões. Outras situações menores, como por exemplo as pessoas brigarem, disputarem ou se irritarem por objetos que ficaram. Eu já vi isso acontecer, então de pessoas disputarem, brigarem ali por causa de objetos e muitas vezes a pessoa não tem a necessidade nenhuma daquele objeto, nenhuma do valor que aquilo tem, mas não é o valor que aquilo tem monetário, aquela pessoa também, ela se sente em dívida, ela se sente como não respeitada, não valorizada pelo pai, pela mãe, e parece que se ela brigar por aquilo ali, ela vai conquistar aquilo que ela não teve lá atrás, na infância, na adolescência, na vida adulta. Então é muito interessante a gente perceber que as disputas que existem, elas têm um fundo emocional imenso por trás, e quando você busca equilibrar esse fundo emocional, você se liberta de grande parte dos teus problemas. Perceba, nós somos, vamos dizer lá, 95% irracionais. É o nosso subconsciente que comanda a nossa vida. Caminhar, respirar, dirigir, o sentimento e as emoções. Então, tudo isso, tá? Da saúde à doença, do sucesso ao fracasso, tudo é o nosso subconsciente. Então, é para esse subconsciente que nós devemos olhar, nós temos que ter um olhar direcionado por um profissional. Dá para fazer isso sozinho? Dá. Se estudar bastante, ter autoconhecimento, você pode chegar a essas conclusões. Mas é tão mais fácil quando vem alguém técnico que olha ali e diz, ó, tá aqui, tá aqui e tá aqui. E aí você vai olhar para tudo isso e compreender e se libertar e viver em harmonia. Sério, pessoal, pessoas passam anos e anos e anos carregando mágoas por causa de herança,
carregando tristeza, gerando doenças. A gente sabe que a tristeza, a mágoa, a culpa gera doenças físicas na pessoa. Então, para que você vai deixar a tua vida correr carregando mágoas, tristezas e culpas? Culpado merece castigo, vai atrair situação para sofrer. Ninguém tem culpa se nós somos movidos por um subconsciente irracional. Nós temos a responsabilidade e a possibilidade, inclusive através da parapsicologia, de reprogramar esse subconsciente, de ser muito mais feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se quiserem deixar perguntas, sugestões para próximos vídeos, por favor, comentem, compartilhem. E lembre-se sempre, você é muito mais inteligente, forte e capaz do que você imagina ou do que te permitiram perceber.